Muito bom dia, uma ótima sexta-feira para você, chegando com as primeiras notícias do Flu para deixar você, como sempre, muito bem informado. Nada melhor do que começar o seu dia já sabendo tudo do Flusão. Hora de virar a chavinha, porque domingo é Campeonato Carioca, semifinal contra o Vasco. Deixa o Campeonato Brasileiro em pausa por enquanto. Eu sei que tá todo mundo preocupado com Lúcio Acosta, principalmente. Ele e Bernal deixaram o jogo contra o Palmeiras lesionados. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre mercado, dia que pode ser importante em relação às negociações que estão em andamento, Dantas e Gabriel Ávalos, mas pode vir mais reforço, tá? Zubeldia está pedindo mais reforço. E tem uma coisa muito engraçada que eu vou trazer aqui neste vídeo. Teve gente se arrependendo de ter deixado o Fluminense. Você vai entender já já. Vem comigo. E claro, você pode já deixar aqui o seu like se você puder, custa absolutamente nada aqui embaixo, tem um botãozinho do like, tem um botãozinho também de se inscrever, de virar membro, enfim, toda ajuda, você sabe, é muito importante, é muito bem-vinda, porque o YouTube reconhece a importância do conteúdo que é produzido aqui no canal do Lessa, e com isso mais e mais tricolores vão chegando por aqui. Esse é o objetivo e você pode ajudar nisso absolutamente de graça. Então, vamos lá, vamos começar com o primeiro assunto aqui deste vídeo, que é Bernal e Lúcio Acosta. Os dois saíram lesionados contra o Palmeiras. Todo mundo, eu acho que a ansiedade agora, até mais, porque dependendo do reforço que chegar, a gente vai ficar com raiva. Então tem muita gente querendo mais saber sobre Lúcio Acosta do que sobre um possível reforço. Mas vamos lá, o que eu ouvi ontem é um sinal positivo. Por que eu falo sinal? Porque eles vão passar, por exemplo, somente nesta sexta-feira. Ontem foi folga para o elenco. O Fluminense saiu de madrugada lá de São Paulo, chegou aqui no Rio por volta das 5 da manhã. Então a galera vai descansar, vai dormir e hoje retoma os trabalhos no CT Carlos Castilho com o técnico Luiz Beldia. E aí o Acosta e o Bernal vão passar por exames. O que eu ouvi foi que a situação do Acosta não parece ser nada grave. Existe a possibilidade até de, se fosse necessário, jogar no domingo. Mas a tendência, acredito eu, é o Zubeldia poupar, pensando numa possível final se o Fluminense passar. Tá? Ainda não é nada conclusivo, repito, isso são análises preliminares feitas ali no vestiário pelos médicos, sempre tem essa análise ali preliminar, mas só os exames podem confirmar. Então a situação do Lúcio, ela anima, tá? Nesse sentido, em relação a não ser nada grave. Pode ter uma lesão mais leve, enfim, que não vai afastar ele por muito tempo dos gramados, mas se ele tem uma lesão grau 1, por exemplo, né, já poderia ser desfalque para os próximos dias. Então talvez tenha sido um susto, um incômodo, e aí, claro, é melhor poupar, porque o tempo de descanso para o domingo é muito curto. O Bernal já é uma situação que inspira um pouco mais de cuidado, a gente vai ter que esperar os exames mesmo para saber, mas é provável que ele fique uns dias aí se recuperando, tá? Ao longo do dia, certamente, teremos essas respostas e você vai acompanhar aqui no canal do Lessa, evidentemente. Eu não sei se vocês viram, mas o Renato Gaúcho concedeu uma entrevista para o Romário, na Romário TV. Aliás, uma entrevista legal de assistir os dois ali falando, trocando ideia, falando sobre futebol. E aí o Romário perguntou ao Renato sobre a saída dele do Fluminense. Por que ele resolveu pedir demissão? Por que pediu o boné? Pediu para ir embora? E o Renato Gaúcho simplesmente mandou essa daí. A internet. Não que eu não esteja acostumado com isso, mas, pô, você faz tudo. A gente fizemos uma boa campanha na Copa do Mundo. Nós estávamos numa semifinal do Campeonato de uma Copa do Brasil. Nós estávamos bem no Brasileiro. E aí, daqui a pouco, no intervalo, eu troquei um jogador, o Hércules, que ele não tinha condições nem de ficar em pé. Aí, durante o segundo tempo, as pessoas, não sei o que estavam falando nas rádios, que eu tirei o cara, que eu errei em tirar o cara. Os caras nem sabiam que o cara estava passando mal no vestiário. Aí, daqui a pouco, a conta cai sempre em cima do treinador. Aí, eu até me arrependo de ter tomado aquela decisão. Todo mundo veio falar comigo no vestiário, não, repensa, pô, pensa até amanhã, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu falei, não, a minha decisão já foi tomada, eu vou sair. Me arrependi, entendeu? Mas hoje em dia, realmente, a internet, ela não é mole, não. Ué, Renato, mas você não disse que seria impossível um gringo
fazer o trabalho que você, né, fazia no Fluminense, naquela entrevista coletiva de demissão, lamentável por sinal, deixando o clube daquela maneira, garantindo que, ou duvidando que qualquer outro treinador no mundo poderia entregar os resultados e o desempenho que você estava entregando. E agora o Renato se arrepende de ter deixado o Fluminense daquela forma. Que coisa, né? E o que mais me chama a atenção, cara, também nessa história, é o fato dele admitir que ele pede demissão por impulso, por causa de pressão da internet. Por pressão, um cara experiente no futebol, com uma vida no futebol, não só como treinador, mas como jogador também, acostumado a toda e qualquer tipo de situação, e pede demissão porque estava sofrendo críticas da internet. É realmente um negócio, assim, eu só acredito porque eu estou vendo ele falar. Não que a gente não soubesse, mas é impressionante ele mesmo falar isso. Na verdade, Renato, uma pena que você não pediu demissão antes da eliminação para o Lanús, né? Senão, quem sabe, o Fluminense não poderia ter batido campeão e, inclusive, ter feito o que o Lanús fez ontem no Maracanã. Por sinal, um abraço para o povo de Lanús, né? Um título absolutamente histórico, um jogo maravilhoso ontem no Maracanã. Cenas lindas aconteceram no Maraca e o Lanús acabou conquistando a Recopa Sul-Americana, né? Mas, enfim, talvez o Fluminense tivesse chegado à final e ontem a gente poderia estar comemorando um título também, né? Mas faz parte. Ainda acho que eu tenho para mim que tudo acontece no tempo certo. Isso aí não tô ironizando nem nada, pelo contrário. As coisas acontecem da forma como tem que acontecer, eu pelo menos prefiro acreditar nisso, e veio no momento em que o substituto acabou sendo Luiz Ubeldia, que faz um trabalho simplesmente espetacular. E o Renato, assim, ranço à parte e tantas outras coisas que a gente já debateu negativamente em relação ao trabalho dele, e tinha muita coisa mesmo no dia a dia, muita coisa ruim no trabalho, tanto é que a relação foi se deteriorando com o tempo. O Renato também acabou nessa passagem levando o Fluminense até uma semifinal de Copa do Mundo, que evidentemente tem o seu valor. Então tudo aconteceu também da forma como tinha que ocorrer, e tomara que esse ano seja um ano de conquistas e títulos, com o Zubeldia chegando e assumindo o lugar do Renato da forma como foi. É isso. Mas não deixa de ser engraçado o Renato falando que se arrependeu de ter tomado aquela decisão. Então vamos falar sobre a situação dos reforços de mercado, das negociações do Fluminense em andamento. A gente sabe de duas, né? O Dantas, o zagueiro, e o Gabriel Ávalos, do Independente. O Ávalos tinha uma reunião prevista para ontem. A gente está tentando apurar para saber se realmente houve, o que foi definido ou se não foi definido, se vai ficar para hoje, mas até o momento não temos atualizações. Vamos aguardar, possivelmente ao longo do dia teremos uma definição. Já sobre o Dantas, ontem o Lance publicou essa reportagem aqui, trazendo algumas informações, acrescentando algumas informações, como essa daqui. A apuração do Lance diz que o Novo Horizontino ainda não aceitou nenhuma proposta pelo jogador, isso eu falei aqui ontem, não tem nada certo com nenhum time, e o Novo Horizontino só vai aceitar propostas com pagamento de 2,1 milhões de euros à vista, cerca de 12 milhões de reais à vista. Essa é a exigência que eles estão fazendo. E aí, olha só, olha esse detalhe aqui. O Botafogo busca outros meios de convencer o Novo Horizontino com o formato de compra, na forma de pagamento. O pagamento à vista é uma opção quase inviável. Do outro lado, o Fluminense vê essa realidade de forma mais plausível e pode ganhar vantagem na negociação nos próximos dias por esse motivo. A proposta formalizada pelo Tricolor também foi de forma parcelada. Eu até falei ontem lá no Jornada, falei, cara, assim, o Fluminense já tem essa situação. Quando eu falei que tinha conversas já avançadas no sentido de saber tudo, valores, quanto tinha que pagar, forma de pagamento, o que o jogador quer receber, enfim, o Fluminense já tinha todas as informações. Então, sabendo que o Botafogo está na disputa, cara, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com esse martírio, com esse sofrimento. Pega esses 2, 3 milhões, eu não sei quanto que é, e paga. Se acredita, se enxerga potencial no cara,
Se tem convicção de que o cara é um bom reforço, chega e paga. Quanto eles estão querendo? 2, 3 milhões à vista? Pega emprestado. Tinha 3 milhões para pagar no Buanga. Agora, claro que é outra situação, óbvio. Não estou lá no fluxo de caixa do clube. Mas o Fluminense já passou muita vergonha nessa janela. O torcedor já cansou de criar expectativa, então estanque um pouco esse sofrimento. Chega ali, pega o dinheiro e paga. E traz o cara, traz o moleque aí, se realmente enxergam nele o potencial que ele tem, se o Zubeldia aprovou, se o Scout aprovou, então chega com a grana, dá um chapéu no Botafogo e dá uma respirada nessa janela. Dá uma alegria pro torcedor. Coloca, na mesa. Não é possível, cara. Porque, assim, todo mundo sabe que o Novo Horizontino tá querendo dinheiro, tá querendo grana à vista. Então pega e dá a grana pros caras, resolve isso, bate o martelo, um abraço, traz o cara e pronto. Acabou o Campeonato Paulista, tem que estar aqui no CT. Não é possível que vai ser esse martírio até o final dessa janela, agonizante já. Mas vamos ver, hoje pode ser que tenha uma resposta, porque o Botafogo fez uma primeira proposta, ela foi negada, veio uma contraproposta que seria analisada pelo texto. E a partir do momento em que, e eu já sabia, tem outra situação, né? O Botafogo tá quebrado, tá aí com uma dificuldade enorme, tendo que vender um monte de jogador, fazendo contratações medianas, até o momento pelo menos. Então, tem que se aproveitar, eu acho que é uma hora também de demonstrar força. Né? E já que eles têm essa dificuldade de pagar, e eu já imaginava que fosse ter, é muito raro o clube pagar à vista, né? Em qualquer negociação. Para o Botafogo não é uma situação simples. O Fluminense tem de onde tirar. Estava oferecendo 15 milhões, 20 milhões pelo Ares, enfim. Tem de onde tirar essa grana, imagino eu. Então tem que chegar e fazer a compra. Pronto. Vamos ver. Parece que isso pode causar ali uma reviravolta e o Fluminense assumir a frente, a vantagem para fechar a negociação do Dantas. Tá? Hoje a gente deve ter alguma evolução nesse sentido e ao longo do dia, claro, a gente vai trazer e vai informar aqui para você. Olha só, tá na tela aí para você a Foot Fanatics porque tem promoção, hein? Olha só essa camisa aqui do Germancano, camisa 2 do ano passado, essa camisa linda demais, personalizada, com número, nome Germancano, você encontra lá na Foot Fanatics, só tem tamanho P. Para você que usa P, você pode presentear alguém. As mulheres, tem muitas mulheres que acabam utilizando o P masculino também. R$ 259,90. Olha esse preço, gente, de 349 por 259. E se você utilizar o cupom Jornada 10, é 10% de desconto. E se você puder pagar no Pix, é mais 10%. Então quase 20% de desconto. Só na Foot Fanatics você vai encontrar isso. E claro, tem também os uniformes desse ano, que são um pouco mais caros, lançamentos. Mas utilizando o cupom, você também paga mais barato. Todos esses produtos estão lá no site da Foot Fanatics. Essa mochila, por exemplo, aqui, muito bonita, por sinal, coisa linda. Você encontra lá e paga também com o cupom Jornada 10. Ah, mas eu já utilizei o cupom. Vê se não tem aí alguém que você conheça aí na sua família que não tenha utilizado. Faz o cadastro lá no site, você vai ter o desconto da mesma forma, tá? Então vai lá, produtos oficiais com a qualidade da Foot Fanatics você encontra por lá e pagando muito mais barato. O link tá aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Só você clicar e correr lá na Foot Fanatics, beleza? E uma outra situação, matéria publicada lá pela Itatiaia, pelo amigo Guilherme Abraão, o Gui, ele publicou o seguinte: Luiz Zubeldia pediu ao Fluminense a contratação de mais um jogador para o meio de campo, para suprir o espaço deixado pelo Lima, que foi negociado, que foi para o América do México. Ele cita aqui que com Bernal suspenso, Nonato machucado, o Luiz Zubeldia só terá à disposição Otávio, Hércules e Martinelli para encarar o Vasco, e o Hércules ainda, né, muito mal fisicamente, como a gente viu, se recuperando ainda, tendo que readquirir ritmo de jogo. E eu já tinha falado sobre isso. Falei, cara, com a saída do Lima, o ideal era buscar mais um jogador para esse setor, porque é um setor que sofre muito com lesão, que sofre muito com suspensão. Então tem muitas baixas ao longo do ano. E às vezes você vai ter necessidade de utilizar 3 volantes, uma formação um pouco mais defensiva e tem, enfim. O Lima era um cara que por muitas vezes era criticado, com razão, fez uma temporada muito ruim ano passado, mas é um jogador que fazia mais de uma função no meio, então acabava sendo um coringa ali. O Fluminense precisa
de um atleta para suprir esse espaço. Eu já vinha falando sobre isso. Já não acreditava mais que fosse trazer, devido ao curto espaço da janela, mas se for um jogador que disputou o campeonato estadual, uma transferência interna, essa transferência pode acontecer até o dia 27 de março. Então, o que eu imagino que está acontecendo agora? O Fluminense vai priorizar esse zagueiro, vai priorizar a contratação de um centroavante, vai resolver isso, que no caso aí o Álvaro está negociando, e aí depois pode partir para trazer um atleta do mercado interno e suprir, portanto, esse espaço, essa lacuna que acabou ficando com a saída do Lima, tá? Então, o meu dia pedindo mais um jogador para esse setor, o que faz total sentido. Na verdade, eu não precisava nem pedir, né? Mas faz total sentido pelas circunstâncias e pela quantidade de jogos que temos ao longo do ano. Beleza, pessoal? É isso. Vamos ficando por aqui. Se você não tá, deixa o like aí, se inscreva no canal. A gente volta amanhã. Aliás, a gente volta ao longo do dia aí com muito mais notícias. Tamo junto. Um abraço.